Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer mais 8 exercícios de juros simples selecionados do livro de Matemática Financeira e suas aplicações. Se você ainda não assistiu a primeira parte, vou deixar o card aqui para vocês. Bora lá começar? Vamos fazer aqui o primeiro exercício. Uma nota promissória de valor nominal de 140 mil é resgatada 2 meses antes do seu vencimento. Qual o valor pago no resgate, sabendo-se que a taxa de juros simples é de 1,9% ao mês? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma nota promissória que o valor futuro dela, que eu vou pagar lá na frente, é 140 mil reais. Só que a pessoa resgatou essa nota promissória com 2 meses de antecedência, a uma taxa de juros simples de 1,9% ao mês. Então, eu quero descobrir o quê? Qual o valor pago no resgate? Eu quero saber qual o valor presente, o valor hoje dessa nota promissória. Então, a gente vai começar aqui pela fórmula do montante, valor futuro ou montante 140 mil igual ao valor presente ou capital inicial, mesma coisa, é o que eu quero descobrir, mais a taxa de juro de 1,9%, então 0,019 vezes 2 meses, que é o meu prazo de antecipação. Então, agora é só rearrumar essa equação aqui para a gente descobrir o valor presente. Então, vamos isolar valor presente. Tudo que não é valor presente, a gente vai jogar para o outro lado. Então, 140 mil dividido por 1,038. 1,038 é igual a isso aqui. Então, valor presente vai ser igual a 134.874,76 centavos. Então, eu vou resgatar a minha promissória com 2 meses de antecedência por esse valor. Número 2. O montante de um capital de 6.600 ao final de 7 meses é determinado adicionando-se 1.090,32 de juros. Calcular a taxa linear mensal e anual utilizada. Então, aqui eu tenho o meu montante, eu tenho os meus juros, tenho prazo e quero calcular o quê? A minha taxa mensal e a minha taxa anual utilizada, minha taxa de juros. Aqui continuo utilizando juros simples. Vou botar aqui a fórmula dos juros. Então, vai ser juros, que é igual a 1.090,32, igual a capital inicial. Aqui eu não tenho a informação direta de capital inicial, porém eu tenho o meu valor do montante e tenho o meu valor dos juros. E eu sei o quê? Que montante menos os juros vai ser o meu capital inicial. Então, eu vou fazer 6.600 menos 1.090,32 vai ser meu capital inicial, vezes a taxa de juros, que é o que eu quero descobrir, vezes o meu prazo, que é de 7 meses. Então, vai ficar aqui, só calcular aquela subtração ali para ficar organizado. Vai ficar 5.509,68 vezes 7. Agora, meu objetivo é calcular o meu I. Então, tudo que não é I, eu vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar I igual a 1.090,32 dividido por 5.509,68 vezes 7. Fazendo essa conta, eu vou encontrar I igual a 0,02359307. Colocando em porcentagem, vai ficar 2,36% ao mês. Aqui eu arredondei o 5
como depois dele eu tenho o valor 9, arredondou para cima. Agora, pessoal, a gente encontrou aqui a taxa de juros mensal, mas ele também quer o que? A taxa de juros anual. Então, vou pegar esse valor aqui, que eu encontrei para a taxa mensal, e vou multiplicar por 12, porque um ano tem 12 meses. Então, para transformar, quando eu estiver trabalhando com taxa de juros simples, para transformar uma taxa mensal numa taxa anual, eu multiplico por 12. 0,28316883 ou 28,31% ao ano. Exercício número 3. Um empréstimo de 3.480 foi resgatado depois de 5 meses pelo valor de 3.944,80. Calcular a taxa de juros em bases mensais e anuais dessa operação. Então, pessoal, eu quero calcular a minha taxa de juros. E aqui eu tenho o meu montante e tenho o meu capital inicial também. Então, eu vou utilizar a fórmula do montante. Então, vamos lá. Montante 3.949, montante e valor futuro é exatamente a mesma coisa. Capital inicial 3.480 vezes 1 mais I, que é o que eu quero descobrir, vezes o prazo de 5 meses. Quero descobrir o valor de I. Então, eu vou jogar tudo que não é I para o outro lado, mas antes disso eu tenho que rearrumar aqui. Vai ficar 3.949,80 dividido por 3.480 igual a 1 mais 5i. Então, vai ficar 5i igual a 1,13477011 menos 1. Joguei o menos 1 para o outro lado. Esse 1,13477011 é o valor desse quociente aqui. Então, vai ficar 5i igual a 0,13477011 e igual a 0,026954,022 ou 2,70% ao mês. Agora, ele pediu também a taxa anual. Então, para fazer a taxa anual, eu vou pegar esse valor aqui do I e vou multiplicar por 12. O que eu vou encontrar? 0,323448,264 ou 32,34% ao ano. Se o valor atual de um título é igual a 4/5 do seu valor e o prazo da aplicação for de 15 meses, qual a taxa de juros simples considerada? Então, vamos ver aqui. Eu tenho a informação que o valor atual do título é igual a 4/5 do seu valor nominal. Então, eu posso dizer que o meu capital inicial ou o meu valor presente é igual a 4/5 do meu montante. E eu sei que o meu prazo, o meu N, é igual a 15, o meu I é o que eu quero descobrir. É a minha taxa de juros mensal. A gente vai começar a montar esse problema aqui utilizando a fórmula do montante. Então, vamos lá. Montante, ou valor futuro, igual a meu capital inicial. Meu capital inicial, eu sei que é o quê? 4/5 do montante. 1
mais I vezes 15. Agora vai ficar M sobre 4/5 de M igual a 1 mais 15i. Agora vamos analisar aqui. Eu posso cancelar esse M com esse M aqui. Então vai ficar 1 sobre 4/5 igual a 1 mais 15i. Para resolver esse quociente aqui, eu vou me lembrar lá das propriedades do quociente. Eu sei que 1 sobre 4/5 é a mesma coisa que 1 vezes 5 sobre 4. Então, vai ser igual a 5/4. Então, vai ficar 5/4 igual a 1 mais 15i. Agora, eu vou jogar esse 1 para o outro lado, vai ficar 5/4 menos 1 igual a 15i. 1/4 igual a 15i igual a 1 sobre 15 vezes 4, 60. Então, I vai ser igual a 0,016666, dízima periódica. Então, colocando em porcentagem, minha taxa de juros vai ser 1,67% ao mês. Que é ao mês, porque aqui, ó, eu tenho minha taxa de juros e o período que eu coloquei aqui foi de 15 meses. Então, a taxa de juros e o prazo estão sempre na mesma unidade. Então, por isso que essa minha taxa de juros é ao mês. Exercício 5. Uma mercadoria oferecida no Magazine por R$ 130 à vista, ou nas seguintes condições: 20% de entrada e um pagamento de R$ 106,90 em 30 dias. Calcular a taxa linear mensal de juros que está sendo cobrada. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Eu tinha que pagar 130 à vista, ou eu pago 20% de entrada, então 20% de 130, R$ 26. Então fica sobrando 104 para pagar, só que eu não vou pagar hoje, eu vou pagar daqui a 30 dias. E aí, ao invés de pagar 104, eu vou pagar R$ 106,90. Então vamos fazer esse exercício aqui montando pela fórmula do montante. Então vamos lá. Meu montante vai ser o valor que eu vou pagar daqui a 30 dias, R$ 106,90. Quanto que eu pagaria hoje? Eu pagaria 104, que é o 130 menos o 20% de entrada, vezes 1 mais I, que é o que eu quero descobrir, vezes... Como eu quero que a minha taxa de juros seja uma taxa de juros mensal, aqui no meu prazo eu vou colocar número de meses. Então, ao invés de botar 30 dias, eu vou colocar um mês. Se eu tivesse colocado aqui 30, a taxa que eu ia encontrar seria uma taxa diária e depois eu teria que transformar a taxa diária numa taxa mensal. Então, agora é só jogar para o outro lado 104, está multiplicando, vou passar dividindo, igual a 1 mais I. Então, eu faço aqui essa conta e vai ficar 1,02788,462, 1 mais I. Jogo o I que está positivo para o outro lado e fica menos 1. Então, I vai ficar igual a 0,02788,462 ou 2,79% ao mês. Sexto exercício. Em quanto tempo um capital de 4.000 aplicado a 29,3% ao ano pelo regime linear renderá 1.940. Então, pessoal, 1.940 vai ser o meu juro. O capital aplicado, 4.000, capital inicial. A minha taxa de juros, 29,3. E eu quero saber quanto tempo leva para isso acontecer. Então, eu quero descobrir o meu N.
Vamos lá, então. Vamos fazer pela fórmula do juro. 1.940 igual a capital inicial 4.000 vezes I 0,293 vezes N. Tudo que não é N eu vou jogar para o outro lado, como está multiplicando, vou jogar para o outro lado dividindo, vai ficar 1.940 dividido por 4.000 vezes 0,293. Calculando isso aqui, eu vou encontrar 1,6552901. Agora, qual a unidade de tempo aqui? Minha taxa de juros, ela tá o quê? Ao ano. Então, o meu prazo vai estar na mesma unidade. Então, isso aqui vai ser 1,6552901 anos. Vou arredondar esse valor aqui, equivale a 1,66 anos. Agora, vamos supor o seguinte, eu não quero em anos, eu quero em meses. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor aqui e multiplicar por 12. Aí, eu encontro 19,86 meses. Por último, vamos fazer aqui o exercício 7 e 8. Eu coloquei eles aqui juntos porque eles são muito parecidos. Então, vamos lá. Vamos ler o exercício 7 primeiro. Em quanto tempo duplica um capital aplicado a uma taxa de 8% ao ano? Então, eu vou chamar aqui o meu capital inicial de X e o meu montante de 2x. A minha taxa de juros é de 8% ao ano e eu quero descobrir o meu N. Então, vou montar aqui. Montante 2x, capital inicial X, vezes 1 mais 0,08 vezes N. Vai ficar 2x sobre x igual a 1 mais 0,08 N. Posso cortar x com x, então vai ficar 2 igual a 1 mais 0,08 N. Jogo o 1 para o outro lado, fica 2 menos 1, que vai ser igual a 1, igual a 0,08 N. N igual a 1 sobre 0,08, que vai ser igual a 12,5 anos. Agora vamos fazer aqui o número 8. Em quanto tempo, então eu também quero saber em quanto tempo, triplica um capital que cresce a uma taxa de 21% ao semestre. Então, o que aconteceu aqui? Eu tinha um capital inicial X e ao final de um determinado tempo, ele passou a ser 3x, ele triplicou. Eu sei que a minha taxa foi de 21% ao semestre. Então, eu vou montar bem parecido com o anterior. Só que ao invés de 2x, vai ser 3x, porque triplicou. Então, vou começar aqui pela minha fórmula do montante. Vai ficar 3x igual a x, que é o meu capital inicial, 1 mais 0,21 vezes N, que é o que eu quero descobrir. O x está multiplicando, vou passar por outro lado, dividindo, vai ficar 3x sobre x igual a 1 mais 0,21 N. Corto e vai ficar 3 igual a 1 mais 0,21 N. O 1 passa para o outro lado, fica 3 menos 1, que é igual a 2, igual a 0,21 N. N igual a 2 sobre 0,21. Então, vai ficar 9,580,952. Então, vai ficar 9,52 C
mestres. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.